Praça do Almada. As entrevistas, os comentários, os debates. Praça do Almada. Um programa de informação rigorosa da Rádio Onda Viva. Boa tarde, bem-vindo a mais uma edição do programa Praça do Almada. Hoje vamos medir as ondas de choque da crise na Póvoa de Varzim. Muito se tem falado da crise e do próximo ano, sobretudo do orçamento. Verificamos que nos últimos anos a dívida pública cresceu assombrosamente e agora vamos todos ter que meter a mão ao bolso e ver quanto podemos dar para colaborar uns com os outros. Mas há muita gente que já faz da vida o auxiliar os outros. E hoje juntamos muitas conferências vicentinas para podermos perceber o que cada uma faz em cada zona do local onde mora. E passo-vos a apresentar os meus convidados: Conferência Vicentina de São Vicente de Paulo de Matriz, Coronel Gomes de Almeida, ainda a de Caxinas, a Dona Isabel Santos e a Dona Luz Frangueiros, a Conferência Vicentina de Vila do Conde com a Dona Maria de Lourdes Maia, a de Rates com Albino Correia, e convidamos também a Beneficente, porque há muitos anos ajuda muitos carenciados da nossa cidade e está representada pelo Presidente, Dr. Rui Quintas. Agradeço a presença dos meus convidados. Recordo que o programa é sempre ao sábado ao meio-dia e também ao domingo. Repete ao sábado às 7 da tarde na Onda Viva, em 96.1, e pode ver a partir da próxima segunda-feira na Onda Viva TV em www.radioondaviva.pt e aceda às imagens do programa de hoje. Começo pela Beneficente. Dr. Rui Quintas, habitualmente já falamos várias vezes aqui sobre a Beneficente, mas o ponto de situação neste momento é perceber: tem aumentado o número de pedidos de pessoas que precisam da Beneficente? Como é que se está a viver este momento? Boa noite. Efetivamente tem aumentado, é uma realidade. A Beneficente tem sido ultimamente procurado, principalmente a nossa cantina social. Nunca atingimos o número de 100 pessoas, atualmente ultrapassa já as 100 pessoas. Deve rondar os 110, 115 pessoas que diariamente passam pela cantina social. E também temos tido muita procura daquelas famílias que à porta vêm solicitar os tais refeições que levam para casa. Isso também era uma coisa que não tínhamos e que ultimamente temos tido muitas solicitações e que também estamos a dar resposta, obviamente, a esses pedidos. E qual é o número de pessoas que habitualmente vão lá à porta pedir refeições? Neste momento, o número que eu tenho, que talvez não seja muito exato, neste momento rondará os 40, chegar à volta de 40 famílias, à volta disso. Uhum. E isso, as refeições à hora do almoço ou também à noite? A Beneficente só fornece ao almoço, mas eles faz um reforço às vezes para a noite, mas só é à hora do almoço que levam. E ainda há condições para ampliar o número de pessoas que venham a precisar? Nós estamos lá para isso, sempre que aparecer faz-se sempre todo esse esforço, esse trabalho, no sentido de se poder responder a esses pedidos, a essas pessoas. E a Beneficente, como é que apoios tem para poder ajudar e colaborar com essas pessoas que precisam? A Beneficente, portanto, as refeições têm a cantina própria e é através do banco alimentar, de ajudas que também temos tido de algumas empresas aqui do Concelho, principalmente da cidade, como seja o Pingo Doce, que nos tem também apoiado em bens alimentares, e outros particulares que vão dando, e com isso, e também com alguma ajuda monetária que vai chegando à Beneficente, vamos procurando corresponder. Às vezes há dias que as refeições não são tão, digamos, como a gente gostava, porque há dias que temos mais procuras, porque isso também é variável, não é certo, mas com estas ajudas vamos conseguindo, pondo e dando resposta àquilo que vai aparecendo. Diga, Dr. Rui Quintas, uma outra questão: qual é o perfil das novas pessoas que vêm pedir ajuda à Beneficente? É variado. Hoje existe muita gente, não é só aquele necessitado mesmo, que a gente às vezes via como sendo o pedinte. Hoje já se vê famílias que antigamente nunca apareceram e que julgamos que eram pessoas que em tempos tinham alguma capacidade e que não necessitavam de socorrer a esta ajuda alimentar. Os novos pobres, poderá dizer-se que serão muitos já foram da classe média? Sim, acho que sim. Muitos são da classe média. E o que é que tem falhado para que essas pessoas tenham atingido até aí? Vocês conseguem perceber
É só o emprego? É o tipo de atividade que faziam? O que é que tem falhado para as pessoas? Muitos deles é o desemprego, de famílias que tinham, os dois trabalhavam, hoje é o desemprego. Outros são também pessoas que se separaram, divorciados, e que se separam e que, portanto, depois um deles falha no apoio que dá para o sustento dos filhos, e que, portanto, a mãe às vezes fica também desempregada e depois sem o apoio do pai leva com que ela tenha depois de socorrer-se também a vir a pedir apoio alimentar. Essencialmente são mais estes os dois fatores que têm pesado, portanto, que as pessoas hoje a mesma são, e depois também terem muitos problemas de não cumprirem os seus compromissos com penhoras, com hipotecas, e que leva com que, ao satisfazerem essas situações, não têm depois dinheiro para pagar a alimentação, e socorrerem-se desta ajuda para tentarem, de certa forma, conseguirem levar em frente os compromissos que têm, não é? Vamos perceber também o que acontece em outras zonas dos concelhos da Póvoa de Varzim e Vila do Conde. Recordo que temos cá conferências vicentinas de Póvoa de Varzim e Vila do Conde, e vou a Rates, uma das freguesias mais distantes do centro da cidade. Como é que se vive lá? Que tipo de dificuldades é que há por lá, e o que é que mais procuram as pessoas mais carenciadas? Já foi aqui referido, portanto, elas são quase as mesmas. Claro que em percentagem menor também o meio é menor, mas as dificuldades são quase idênticas, a meu ver, por outras partes. Em Rates vai crescendo também esse número, vai crescendo, estamos atentos a isso. Os fatores são quase também os já referidos. E quantas pessoas dão apoio? A quantas pessoas dão apoio? Oscila um bocadinho, mas é dentro das 20, dentro de pessoas, famílias. E famílias de lá de Rates ou sim, alguns de freguesias vizinhas? Mais de lá, a maior parte é de lá, embora de limítrofes também pode acontecer, e estamos atentos e vamos socorrendo dentro do possível, atendendo, melhor dito, às suas necessidades. E que tipo de necessidades são essas? O que é que as pessoas mais procuram? Qual é, digamos, o que pedem? Procuram essencialmente ajudas a nível de medicamentos que têm a ver com a saúde, a nível de refeições. Nós não servimos refeições, mas de géneros e outros víveres, e nós vamos tentando acudir, digamos. Costumamos dar uns cabazes de vez em quando, mais na época natalícia e da Páscoa, e atentos a pedidos de emergência esporádicos de vez em quando que surgem. Tentamos dar uma resposta capaz dentro do possível. E como é que, de onde vocês obtêm esses bens? Digamos, as dificuldades não é só para quem está a pedir, é também para quem está a dar, porque a crise toca a todos. Como é que fazem, permitam-me esta questão das tripas de coração, para poder ajudar alguém? Ora bem, há subscritores da conferência que vão ajudando com uma cota à parte, uma ajuda. O pároco, o Padre Manuel Sá Ribeiro, vai de vez em quando alertando a comunidade para fazer uma espécie de banco e de recolha de bens alimentares e outros, e nós recolhemos esses donativos, esses bens, e confeccionamos os cabazes e outras maneiras de ajuda. Em termos, as pessoas são muito sensíveis, e sempre que se dá um alerta aparece essa ajuda. Estamos a pensar, também já é no tempo dos escuteiros formarem um pequeno banco alimentar em parceria com a conferência, para assim arranjarmos mais facilmente esse capital disponível, digamos, para atender os mais desfavorecidos. Fica muito aquém, que nós sabemos, porque, como já foi aqui referido, de facto, as pessoas não, a identificação e como é que se diz, a fazer a triagem não é fácil e exige uma metodologia muito própria, mas temos dado resposta.
Albino Correia, diga-me ainda uma outra questão. Qual é o perfil dos novos pobres que lhe estão a aparecer? As novas pessoas com necessidades? São pessoas ligadas ao campo? Pessoas que trabalhavam na indústria, que trabalhavam na têxtil? Sim, são pessoas, à partida, um bocadinho mais idosas. À partida também desintegradas um bocado por esses fatores que referiu. O meio rural, como é pequenito, relativamente pequeno, as pessoas têm como que umas certas reticências a declarar que precisam. Ficam-se mais... Nós temos o Conselho Pastoral que vai como que auscultando e verificando nos representantes dos lugares e é que vão alertando para um caso ou outro. Porque os próprios pobres acabam por ser envergonhados, não querem dar a entender que são pobres. Não dão a entender. E tem que ser assim um bocadinho... a saca-rolhas e estar a orientar. Exatamente, e um bocado pelo silêncio e pela não visibilidade do que se dá ou do que é contemplado, não é? Fica um bocadinho por aí. Mas é dentro disso. Muito bem, vamos a uma das senhoras, nomeadamente a Conferência São Vicente de Paulo de Vila de Conde, a Dona Maria de Lourdes Maia, pedia-lhe também a radiografia de Vila de Conde. Como é que estamos em termos de dificuldades e o que é que vocês fazem? Radiografias não é só de Vila de Conde, é de todo o país. Portanto, o que ali o Sr. Doutor Rui Quintas disse e o que este senhor acabou de dizer é a realidade do país e a realidade que nos bate à porta. Os pobres, os necessitados neste momento são diferentes, são pessoas, como já disseram, que estão separadas, são pessoas que perderam os seus empregos e têm os seus compromissos e chegam lá muito aflitas porque lhes cortaram a luz, cortaram a água, não têm gás, não têm nada. Portanto, esse é o pobre que nos está a aparecer mais. Porque nós damos os nossos cabazes todos os meses. Agora em Vila de Conde estamos a trabalhar em rede e dividimos Vila de Conde por zonas para não ficar tão pesado, porque existe a Conferência de São Vicente de Paulo feminina, a Conferência masculina, o Colégio São José, que as Irmãs Doroteias também ajudam, e a Misericórdia, que também está por trás de nós. Quando nós não conseguimos dar apoio a todas as pessoas necessitadas, encaminhamos para a Misericórdia e ela ajuda-nos. E quais são as pessoas que são encaminhadas para a Misericórdia? Aquelas que nós já temos as nossas listas completas e porque temos apoio do Banco Alimentar, que cada vez é menor. E tem reduzido o apoio do Banco Alimentar? Muito. Vocês, ao subdividirem-se em conferências masculinas e femininas, é também uma forma de provocarem, de tentar angariar mais na cidade, para ser mais pessoas. E já há muitos anos. Portanto, isto já, as conferências já existem assim há mais de 80 anos. Sim. E olha, diga-me outra coisa, e estes últimos anos tem sentido mais procura dos... Muito mais, fora aqueles necessitados, envergonhados, que nós sabemos que são e que muitas vezes não têm nada em casa. Como é que vocês atuam para esses casos? Vamos lá, vamos vendo e leva-se muitas vezes às escondidas, para as pessoas também não ficarem um bocadinho chocadas. E outra questão que eu gostava de colocar em Vila de Conde, disse-me há pouco que tem crescido ultimamente, e qual é o perfil das pessoas também? São novos desempregados? Novos desempregados. E que idades mais ou menos? Novos. Uns 30, 40, aparecem de 20 e tal anos, mas depois também aparecem aqueles de 40 e tal anos que já são novos para as reformas e que são velhos para os empregos, não é? Portanto, que têm as suas necessidades, que têm os seus compromissos e vêm-se aflitos, às vezes para dar de comer aos filhos. Muito bem, já aí voltamos, vamos ao encontro agora, ainda continuando no Conselho de Vila de Conde,
à Conferência Vicente Paulo de Caxinas, representada por duas senhoras, aqui a Dona Isabel Santos e a Dona Luz Fanqueiro, uma da Sócia Caritativas, e eu ia-lhe pedir primeiro a si, como é que também é nas Caxinas, como é que se vive este trauma e este drama do desemprego e da pobreza? Também lá existem muitas pessoas que têm as mesmas necessidades e muitas vezes verificamos que são pessoas que estiveram bem na vida, não tinham falta de coisas básicas, e hoje, porque os maridos não ganham, porque andam ao mar e muitas vezes o tempo não deixa, então vem muito às vezes são casos pontuais, numa altura em que os maridos não ganham e depois também elas estão desempregadas. Temos muitos jovens também a vir lá, pessoas novas, porque têm as necessidades básicas. E tem sentido essa dificuldade? As pessoas têm sido mais agora ultimamente, nos últimos anos, no último ano? Como é que Sim, este último ano pior é a situação, porque estão desempregados, porque os maridos muitas vezes dizem que não ganham, outros estão doentes. Temos estas dificuldades no sentido em que elas dizem que não têm dinheiro para pagar os aluguéis, porque muitas vezes estão em atraso. Ora, nós baseámos-nos muito no Banco Alimentar, e é uma vez por mês que fazemos um peditório à porta da igreja. Na igreja, porta da igreja. E portanto também até aí diminui as ofertas. Portanto, sentem que há menos pessoas a dar? Também. Mas é por tradição, a zona das Caxinas há o hábito de serem muito dados e ajudarem sempre o próximo. Sim, ajudam. Está a reduzir porquê? Ajudam, mas também têm dificuldades, os que ajudam. Outros, ainda há aquele velho ditado que dizem: muitos são pobres, mas há mais pobres, ou então não há pobres. Quer dizer, também há quem diga essas frases. Nós dizemos: olha, assim, quem vem pedir é porque precisa. E nós temos que atender as pessoas, embora não tanto como desejaríamos, mas dentro dos possíveis fazemos a recolha Quais são os bens que normalmente mais necessitam? Nós damos em bens alimentares e roupa, que nos dão também, e os bens alimentares, que é os alimentos que nós recebemos e outros compramos para dar. E como é que vocês detectam também? Fazem o mesmo percurso? São dos que vimos até aqui, são pessoas que vocês referenciam com dificuldades, ou é através da igreja, é através da junta, é através do vosso conhecimento pessoal? Como é que vocês detectam e depois fazem o percurso para ajudar? Portanto, elas vêm ao encontro dos que pertencem à conferência ou à sócio-caritativa, que fazemos parte íntegra no mesmo, mas também muitas vezes vão à junta de freguesia a fazer os pedidos, outros vão à assistente social, outros vêm diretamente até nós, e nós depois vamos verificar. Alguns casos sabemos que é verdade, outros temos que ir lá fazer visitas, e alguns casos vamos mesmo visitar, e quando fazemos visita verificamos que muitas das vezes é a realidade. E qual é o número de pessoas que apoiam, mais ou menos agora? Tem ideia? Uma média de 100 e nós estamos famílias a apoiar 104 famílias. 104 famílias, porque tive que suspender alguns que já estavam. Portanto, nós somos acompanhados também pela Segurança Social. Faço muitas reuniões com a Segurança Social, com os responsáveis da Câmara, para poder dar depois saída às fichas que nos são, porque cada família que me aparece, eu faço o preenchimento de uma ficha, por causa do apoio que temos do Banco Alimentar. O Banco Alimentar deu-nos instruções para nós fazermos o preenchimento de uma ficha, sabermos os dados todos de cada família, os gastos essenciais, que são o aluguer, a água, a luz e a água, e os recebimentos que têm, portanto os salários que têm, ou reformas que têm, ou então o RSI, que infelizmente naquela zona pauta-se muito por isso, pelo RSI, e as famílias que não têm apoio nenhum, só têm o abono. Quando têm crianças, a maioria delas, muitas delas aparecem só com o abono das crianças. Sabemos também que há muitos salários que não são portanto registados, declarados, porque são homens que andam ao mar, e alguns deles não são declarados.
nós sabemos isso. Há um bocado a ideia de que na zona, tanto nas Caxinas como até nas freguesias, poderá haver esse tipo de atividade não declarada. E isso ajuda-vos ou não? Quer dizer, para os números não ajuda. Para os números não nos ajuda, porque nós depois sabemos que há muita gente que nos critica e que diz que nós estamos a dar apoio a pessoas que não devemos. É muito difícil, porque este trabalho sou eu que o faço todo. Já tentei pôr aqui as da conferência a fazer, mas elas dizem que não têm capacidade para o fazer, mas vão ter que se começar a preparar para isto, porque eu não duro sempre e qualquer dia vou ter mesmo que deixar este trabalho, porque isto ocupa muitas horas a preparar cada processo de família. E como vê, são até o mês passado eu estava a apoiar 120 famílias. Neste momento tive que eliminar algumas, porque depois de fazer os cálculos bem feitos, de analisar tudo, eu não vou dizer que eles são ricos, mas têm... melhoraram o escalão deles. Melhoraram porque têm valores suficientes para se sustentarem. E isto, estou sempre com a ajuda da Segurança Social, que me deu essas dicas, e se vocês, até aqui, eles têm possibilidades de se autossustentarem. A partir daqui, não. E, portanto, nós temos essas contas todas equilibradas e feitas, não é? E é muito difícil lidar com as pessoas, porque uns entendem, outros não entendem. Ainda no mês passado eu tive alguns desacatos lá dentro. Há pessoas que não aceitam que eu as tenha cortado, porque julgam que também este apoio tem que ser dado eternamente. Portanto, há pessoas que estão ali a receber há anos. E eu disse, tenham paciência. E essas pessoas o que é que fazem? Dedicam-se à pesca? Pronto, alguns já estão na tal fase de reforma. Mas eu considero que agora, infelizmente, neste momento, os reformados são capazes de estar melhor do que os que estão na fase ativa de trabalho. Porquê é que diz isso? Porque recebem a sua reforma certinha. Não é? E sabemos também que são alguns avós, algumas pessoas que já estão reformadas, que estão a ajudar a família. Portanto, vocês estão a eliminar aqueles que têm um rendimento da reforma e pegar noutros que não têm e a pegar noutros que não têm, porque senão não temos capacidade de ajudar tanta gente. Nós somos ajudados pelo Banco Alimentar, o Banco Alimentar também pela parte que vem da CEE, que só vem 2 vezes por ano. Somos apoiados pelo peditório mensal que se faz, e que até há bem pouco tempo era um peditório que nos dava para nós fazermos face ao dinheiro que gastamos nos cabazes, porque só o que vem do Banco Alimentar não chega. Nós temos que comprar muita coisa para fazermos o cabaz mensal. E onde é que vão buscar esse dinheiro? É o tal peditório. Éramos ajudados até há ano e meio, 2 anos. Tínhamos sempre um subsídio anual da Junta de Freguesia, um subsídio anual da Câmara Municipal de Vila de Conde, de algumas empresas. Neste momento não temos nada. Nós estamos sem esses apoios. Portanto, o PCAC, quando vem, que é o tal fundo da União Europeia, já é uma parte boa para nós podermos ajudar. Temos uma associação que neste momento tem sido também o nosso ponto de referência e é o nosso anjo da guarda nestes 2 últimos natais e nas 2 Páscoas que já passaram, que é a associação dos homens para os homens do mar, parece que é assim que se chama. Para a maior segurança dos homens do mar. Para a maior segurança dos homens do mar, é isso, faltava do Sr. José Festas. Tem sido realmente um homem que nos tem ajudado muitíssimo e tem-nos dado um bom cabaz no Natal para nós darmos um cabaz extra às famílias no Natal. Na Páscoa costumamos dar também, além do cabaz, um vale para eles irem ao talho. Antigamente nós comprávamos a carne e distribuíamos, mas isso não era boa política. E então agora, conforme o número de pessoas que tem cada família, fazemos um vale e entregamos a essa pessoa e eles vão ao talho buscar a carne correspondente. E eles nunca sabem o valor que tem o vale. Só dizemos que tem 1 pessoa ou 2 pessoas e o homem do talho é que sabe a que é que corresponde aquele vale, que é para não haver portanto, confusões entre eles, porque já sabemos como é que eles se comportam. E, portanto, isso tem sido uma das formas que nós temos encontrado para fazer, portanto, frente aos problemas que nos têm surgido e às dificuldades que cada vez são maiores. Nós lá nas Caxinas, como a Maria Lourdes já disse,
ou a Maria da Luz já disse, nós temos também muitas famílias que, além dos de lá da terra, vêm de fora para lá morar e que depois aparecem com as dificuldades que qualquer família hoje tem. Perderam os seus empregos. São pessoas que não são naturais de lá, mas estão lá a morar. Que estão lá a morar, perderam os seus empregos e que depois têm muita dificuldade. Muita gente, já temos ajudado em algumas situações, não sempre, porque não temos hipótese, de pagar aluguer, de pagar água, de pagar a luz. Em situações pontuais fazemos isso, quando temos dinheiro disponível, porque a maioria das vezes não o temos, porque se queremos dar o cabaz todos os meses não temos hipótese. E para tanta gente, manter tudo nós não conseguimos, porque nós não temos nenhuma fábrica de fazer dinheiro. Se o tivéssemos, éramos capazes de fazer, mas não temos nenhuma fábrica. E portanto, isto é muito difícil e é triste ver algumas famílias e algumas pessoas que vêm lá envergonhadas, têm vergonha, aos desavergonhados. Esses já, aqueles que são useiros e bezeiros, a ir a todas as portas e levar. Mas esses vocês já desconfiam deles, não é? Já desconfiamos, mas nós temos que ter provas de que eles vão a um lado e ao outro para os podermos eliminar. Muitas vezes. E como é que arranjam essas provas? Vocês estão em rede, funciona bem a rede? Funcionamos em rede. Neste momento temos uma parceria com a Câmara Municipal, com a técnica da Câmara Municipal que recebe as pessoas que lá vão bater à porta, pedir, porque eles, quando nós recusamos, eles vão bater à porta da Câmara para ver se a Câmara é mais flexível do que nós. E, portanto, com as da Segurança Social, e depois, fizemos um acordo em que, e a Dona Maria de Lourdes também fez esse acordo, esteve presente connosco, em situação de aperto, quando virem que há uma família que numa situação de perda de emprego, numa situação de emergência, fazer um apoio pontual de 2-3 meses no máximo, que é para eles depois, entretanto, deixarem, têm que procurar outros meios, quando são famílias novas que podem trabalhar, eles vão ter que... Ajudam momentaneamente para que eles levantem a cabeça para poder trabalhar. E, portanto, ainda esse acordo foi feito há 15 dias, esta semana já me apareceram 3 casos da Câmara. Portanto, ainda agora estive a falar com a Maria de Luz e disse-lhe, olha, nós temos mais 3 cabazes para pôr esta semana em prática, que a Câmara já nos pediu ajuda para isso. Portanto, vão aumentar daqui até ao final do ano? Vamos aumentar, de certeza absoluta, que a situação é de tal ordem que nós, todas as conferências que estão à nossa volta, nenhuma tem a quantidade de famílias. Vamos já perceber o que é que precisam para que também os nossos ouvintes possam colaborar, mas para já ainda vou continuar a ronda para chegar ao final com o Coronel Gomes Almeida, que está ligado à Conferência Vicentina da Matriz e também já vem há alguns anos participando nestes programas. Coronel, como é que estamos neste momento na Matriz? Olha, vejo alguma semelhança com a situação aqui das Caxinas. Corroboro as palavras da senhora na parte que diz respeito à continuidade de apoios, visto que nossas disponibilidades, digo que gerais, não são só minhas ou nossas, será a falta de financiamento, que vem sempre dos subscritores. Portanto, temos cerca de 200 subscritores que dão uma ordem de 10 euros, uma coisa assim. Portanto, 2.000 euros por ano. Temos uma ajuda também, pelo menos aqui da Póvoa, não sei se o beneficiante também que recebe, do casino, que vem da Direção-Geral do Turismo, Inspeção-Geral de Jogos, arranjam lá uns dinheiros, mandam aqui para a Câmara, e depois a Câmara distribui aquilo com critérios algo discutíveis, porque a parte do apoio social corresponde assim a 0,6%, pelo menos na parte que me toca, e é preferível dar, sei lá, ao desporto, a bandas de música, bombeiros acho que também merecem, mas deviam dar outras prioridades que não seja só o futebol, porque infelizmente o futebol e mais alguma coisa mandam cá no país, e acho que nesta altura deviam fazer mais corretamente essa distribuição. Já referiu isso às pessoas da Câmara? Como? Já referiu isso às pessoas da Câmara? Não tenho que falar com a Câmara. A Câmara tem uma rede social a que eu deixei de pertencer porque há pouco tempo fui nomeada ou eleita. Eu há 8 anos que deixei de pertencer ao Conselho Particular da Póvoa de Varzim e Vila do Conde. E, portanto, remeti-me só à Conferência de São Vicente de Paulo. Há pouco depois já houve uma separação desse Conselho Particular entre a Póvoa e Vila do Conde.
e mesmo só há pouco tempo, portanto, esteve 8 anos sem presidente do Conselho de Zona, agora chamado, anteriormente Conselho Particular. Portanto, a doutora Lourdes Sousa Lima, mais conhecida pela doutora Luxinha, a nova presidente, é presidente da Lei de São José, é vereadora da Junta de Freguesia, portanto é neta do antigo vicentino, o Sr. Sousa Lima, Pedro Sousa Lima, e tem mais 2 irmãs também a trabalhar na secção feminina da Matriz, que na Matriz também há a secção feminina, apesar destas secções de já estarem integradas por ordem superior há mais de meia dúzia de anos. Parece que aqui a Póvoa e também Vila do Conde são os únicos locais a nível nacional que isso continua a existir. Isto são pormenores que não interessam. Para o caso... E o tipo de pessoas que apoiam agora aqui? O apoio, eu não tenho talvez porque tenham critérios muito mais afinados, as nossas disponibilidades são muito escassas, mesmo muito escassas, e portanto remetia-me mais à repetição do casino, os subscritores, fazemos uma assistência às missas no aniversário de São Vicente de Paulo ou do Federico Osana, nosso fundador, portanto um em setembro ou um em outubro, umas vezes num ano, outra vez outro. Mas se antigamente essas missas, por exemplo, davam à volta de 600, 700 euros, 4 missas, missa de sábado mais 3 de domingo, isto agora são missas que dão menos de metade. Há missas que dão, ainda fiz isto no fim de semana passado, dão 70 euros. Isso não está para nada, hein? Se eu tenho que pagar, aparece uma família que lhe cortaram a água e a luz porque tem que pagar 400 euros de luz ou de água e 300 de luz, ou vice-versa, mais com as religações e mais não sei o que, mais 40 euros, veja para onde é que isto vai. Portanto, hoje por família, ou antigamente, antes do rendimento mínimo garantido, instituído, como sabem, pelo Dr. Ferro Rodrigues, de 1987, 97. Como diz? Foi o Guterres. E o Ferro Rodrigues não era ministro do também era o ministro. Tem razão. Portanto, dizia eu que desde essa altura eu tinha 220 famílias. Eu quero explicar às pessoas, estou nos vicentinos desde que me reformei em 92, portanto estou há 18, 19 anos como vicentino e 16 como presidente. Forçado porque doença de um antigo presidente, o Sr. António Farinhas, e do vice-presidente, o Sr. Manuel Furtado, já falecido. Portanto, estou obrigado, até porque estamos a trabalhar com 5 pessoas. Eu, o sacristão, o Sr. Horácio Carvalho, e um bancário, também um meu amigo, o João Correia, que fez o favor de vir trabalhar connosco. Eu beneficiei também de ter interessado em que ele fosse para lá, mas veio trabalhar connosco. Ele foi meu vizinho, amigo antigo, de há 40 anos, e lá está. Porque a dona Laurinda já está na Misericórdia, já está com 92 anos. Tenho lá uma mais velha do que eu, que é a dona Fernanda Cadilha, e temos agora um rapaz de 50 anos, é o mais novo. Portanto, temos uma média de idade de 63 anos. Até é difícil um bocado de dar conta do recado. Mas temos apartado, digamos, a malha de forma a que problemas com a pseudo-pertença classe média, felizmente, são excepcionais. Posso citar quase por exemplo, de um casal com 2 filhos, um deles até com uma doença rara, mas vivia numa vivenda, tem um Audi à porta, mas pagam rendas de 800 e 900 euros, e depois ele perde o emprego, a mulher só ganha 400 e, portanto, não tem nada para comer, nem para pagar a renda, nem tem nada, mas continuam na mesma situação. A ajuda familiar, está claro, os pais, os sogros e tal, continuam. Mas eu mesmo da pertença, e falo da pertença, como sabem, houve uma explosão grande desde a habitação, às férias pagas, vai viajar e paga depois, é o carro, é não sei quantos. As pessoas sentiram que podiam comprar mais alguma coisa que não tinham, não é? E, portanto, passo a expressão, armaram em ricos, não é?
Mas mesmo esses aparecem poucos. Portanto, eu tenho os mesmos que tinha quando tinha 220 e tal famílias. Só ali do bairro social tinha 85, e destes bairros, das Moninhas, Mariadeiras, Barreiros, etc., que foram todos realizados, como sabemos, aqueles bairros em frente à Sumol, o de Soares da Costa e o de Encons do Agonia, e, portanto, estão lá realizados. Não há, por exemplo, conferência em Argivai ainda. Na altura pretendia, eu ainda como presidente do Conselho Particular, conforme se abriu aqui a de Ratos, é do meu tempo, e aqui o Diácono Albino que abrimos. O Padre Mário não diz que não tinha ninguém, está agora lá um padre novo, Avelino, Solver, que vai fazer, o que vai abrir ali até em Amorim. Mas isto é como as cerejas, eu falo disto... Mas deixe-me colocar aí duas questões que são fundamentais. Disse que não tem aumentado o número de pobres acompanhados pela sua conferência? Quer dizer, isto tem tudo o seu tempo, a sua cronologia, porque o rendimento mínimo garantido, como eu dizia, reduziu, na minha conferência, reduziu-se para cerca de 1/3 os pobres, os assistidos, como lhe chamam. Nós, na altura, com 5.000 escudos, não é? Nós havia algum hábito de dar mensalmente, ainda dos velhos vicentinos, aqui o Sr. Alberto Martins, aqui um tipógrafo aqui da Praça do Almada, dava 500 aqui, 500 acolá e tal. Eu apresentava lá os nomes, depois ele voltava a levar e tal. Quando houve o rendimento mínimo garantido, eu cortei com isso tudo. Não pode ser um tostão que não seja da nossa mão. Nós não damos um tostão a ninguém. É um bilhete, seja de quem for, aqui da Beneficente, às vezes para nós pagarmos os transportes, é comprado o bilhete, é-lhe entregue e vê-se o indivíduo a embarcar. Porque pode ser infelizmente, um toxicodependente que ainda vende o bilhete. Ainda agora, a semana passada, pagamos um para o Porto e pagamos um para Lisboa. Um custa 6 e o outro custa 26 ou 30 euros. Portanto, ainda há algum dinheiro. E, portanto, somos muito exigentes no pormenor. E, apesar das nossas fracas capacidades, mantemos possibilidades que atualmente não temos. Toda a gente fala aqui no Banco Alimentar contra a Fome. Eu deixei de receber há mais de... sensivelmente, eu estou lá há 16 anos, como presidente, pelo menos há uns 10 anos talvez que deixei de receber. Porquê? Porque nós dependemos de Braga, da parte do Conselho Central, de Vila de Conde, a parte sul, que é o Porto. Mas através do Conselho Central do Porto nós recebíamos os géneros, por requisição deles. Não sei porquê, começaram a desconfiar de que nós não damos tantos géneros e a tantas famílias, puseram em causa. Os meus colegas do Porto lá sentiram-se mal e acabaram. Portanto, eu deixei de ter. Eu não tenho nada de ninguém. Então, recebo uns géneros que o pessoal, de vez em quando, e de quando em vez, quando há sobras de rancho, como recebe também a Beneficente, ou a Madre Matilde, recebem do Conselho do Banco Alimentar, mas eu não recebo nada, recebo, como digo, algumas migalhas do quartel. Mas sobras de massas ou arroz. Do quartel militar. Exatamente. Mas, do resto, compro tudo. Agora, há um movimento que nasceu, não sei se eu julgo em Vila do Conde, muito embora esteja dentro da mesma zona, digamos, eclesiástica, mas através do padre Torres Julgo, que ele foi nomeado em substituição do padre Ângelo, falecido, pelo arcebispo de Braga, para, digamos, encabeçar esse movimento socio-caritativo. E julgo que abrangia também a Vila de Conde. E então aparece um movimento da partilha, isto desde novembro, salvo erro, de 2011. E então as pessoas nos primeiros missas, no primeiro fim de semana, como é que chama, Coronel? Partilha. O movimento da partilha? Sim, sim. As pessoas no primeiro sábado, ou no primeiro fim de semana, porque é sempre a missa de sábado e as 3 ou 4 domingos, levam 1 quilo de arroz, umas massas, umas coisas, géneros. Desses géneros, eu, por exemplo, de maio, que estou a trabalhar de porta aberta, eu antigamente trabalhava lá em cima na casa do agora paroquial Padre Fontes, tinha um gabinete lá em cima, umas salas, então.
dos grupos todos, até nem tinha sala nenhuma, tinha lá um canto qualquer onde reuníamos. Agora já me arranjaram cá mais no antigo posto de roupas, porque as roupas nossas também acabamos com elas e vão ali para o Instituto Maria Paz Varzim, onde está a Dona Joana Fonte, e portanto eles ali vendem e ainda fazem sugestões, ainda fazem para 1.000 euros por mês. Uma ceia, umas calças a €1. Ainda ajuda, é uma ainda coisa ajuda. simbólica, mas dá. A parte também dos móveis usados e eletrodomésticos, isso remetemos também para a Remar, onde faz isso. E, portanto, nós estamos a fazer os géneros e temos a porta aberta agora aos sábados de manhã, às vezes da tarde. Eu próprio faço o primeiro sábado de cada mês, no segundo faz o secretário, no terceiro faz o tesoureiro e no quarto fazemos a reunião mensal, porque não temos tempo para fazer reuniões. Somos tão poucos. Exatamente. Só tem que trabalhar. Enquanto uns estão a ouvir as famílias, a preencher fichas, a fazer esta auscultação necessária para preencher a ficha, para identificar o agregado familiar, aquelas coisas todas que aquilo parece quase um escritório autêntico. Não é só escritório, mas é um muro de lamentações. Eu chego lá, senhoras que estão ali, sentam-se e começam a chorar. Choram. Desabafam. Não, deprimidas. Mas nós também temos lá remédio para isso. Qual é? Vou-lhe dizer. Mas olha, temos lá um grupo que se chama Pedras Vivas. É um grupo de usuários, há lá para aí 20 grupos, eu nem os conheço todos, mas há um porque esse meu colega mais novo pertence lá, Ilha das Pedras Vivas. E então, quando há lá problemas de depressão, eu digo só, Teixeira, tome nota dessa senhora, vai lá à sexta-feira, eu reúno à sexta-feira às 7 horas e tal, e portanto ajuda-me espiritualmente, razão por ela, não sei, eu não faço ideia de que. O que eu sei é que as pessoas se sentem melhores. Pronto, está aí uma boa ajuda. É uma boa ajuda. Coronel, deixa-me só para voltarmos também à mesa de convidados, e era a parte final da questão, porque está a andar com o ritmo. O programa também temos muita gente e temos muitos assuntos para falar. Eu gostava de saber quais são as principais dificuldades, para quem nos está agora a ouvir, quais as principais dificuldades que a Conferência Vicente Paulo da Matriz tem em termos de meios e de bens que a sociedade civil possa ajudar. Pode pedir agora. Eu das genéricas que já foram apresentadas, não tenho nenhumas. E só tenho falta de jovens, porque os vicentinos é um movimento de jovens. Nasceu em 1800, não recordo mais o nome, a data, mas o Frederico Ozanam tinha 20 anos, 18 ou 20 anos, era um jovem universitário que com mais 6 colegas da Universidade de Sorbonne fez a primeira conferência em Paris. Portanto, o movimento de jovens não pode estar velhinhos à frente disto. Quer dizer, tem que avançar. O que é que os podem fazer para atrair jovens? Eles próprios têm que se apresentar. Eles próprios têm que se apresentar. Está aqui o desafio até para os grupos de jovens que há na própria matriz. Está aí um bom desafio para os grupos de jovens que já fiz, agora na leitura que fiz nas missas, a primeira e última questão, e a grande questão, é aparecerem jovens. Muito bem, vamos também perceber quais as dificuldades, e agora faço o inverso da mesa e vou a Vila do Conde. Dona Lourdes Maia, vocês que dificuldades e que necessidades é que têm para quem quiser ajudar agora poder dar uma mãozinha, já que vem um período muito especial para apoiar? Não é este período especial que nós temos, é que o ano todo. O ano todo, porque nesta altura aparecem muitas organizações a ajudar. Mas nós temos que ajudar todo o ano, porque as pessoas comem todo o ano. E precisam todo o ano. E precisamos todo o ano. Por isso nós então, vamos fazer uma reunião com todos os grupos que costumam dar cabazes no Natal, para não ser repetitivos. Nós precisamos, porque gastamos muito dinheiro em compras para fazer os cabazes. E, em especial, muito leite, porque o que pedem mais as famílias é para os filhos. É leites, cereais, é o que nos pedem mais. E o mínimo, o arroz, a batata, o feijão. Quem quiser dar na sua zona, em Vila de Conde, onde é que pode ir? No Infantário Dona Vitória, na Rua do Lidador, que é a pertença da Conferência de São Vicente Paulo. Estamos abertos das 7h30 da manhã às 19h. Muito bem. Diácono Albino Correia, e vocês em Ratos, o que é que precisam mais
E qual as necessidades agora prementes? Para além do dinheiro que precisam todos, não é? Foi aqui referido pelo Sr. Coronel que de facto precisam de juventude. E acho que é a tecla a primir para que haja renovação. Em Ratos, por exemplo, as pessoas são praticamente a minha idade, 65 anos. Está na média do grupo do Coronel, também são 63, 64, não é? Portanto, a média também dá. De maneira que era necessário sangue novo, e isso parte um bocadinho, me parece, para a Igreja, através dos seus párocos, e darem um alerta a esta dimensão sociocaritativa que, dentro da perspectiva evangélica, é nuclear. Se não até a primeira. A meu ver, o Evangelho é este mandamento novo de ajudar, de estar com. Nesta linha de pensamento e de ação, dar prioridade à sociocaritativa. O que nos faz falta, de facto, é esta sensibilização para a partilha, como aqui foi referido, de todas as pessoas da comunidade e olhadas a si mesmo como comunidade, e dar um incentivo. O jovem tem que se sentir galvanizado, convidado para ajudar e dar continuidade. Muito bem. Quem quiser ajudar, os jovens de Ratos podem colaborar convosco e dirigir-se ao local. Jovens e famílias. E famílias. E quem quiser ajudar, o que é que pode fazer? Pode ajudar primeiro com a sua disponibilidade. E onde é que vai? Procura quem? A Conferência Vicentina está obrigada, digamos, na residência paroquial. Portanto, basta ir ter com o pároco ou com cada um de nós quando estamos lá em atendimento. Uhum. As nossas reuniões são às 8h30, regra geral 9, consoante a Eucaristia da noite ou não, a vespertina, ou diária à noite, e estamos lá disponíveis para receber o que for. Quem quiser colaborar. Muito bem, na Beneficente, Dr. Rui Quintas, o que é que vocês precisam mais e que alerta é que fazem cá? Bom, o alerta que nós fazemos e que precisamos mais é, como já foi falado aqui por todos, essas dádivas de bens alimentares que poder ajudar não só em alimentos como até em roupa. Nós temos tido muita gente também a pedir, não só crianças, a solicitar, porque nós criamos lá um cantinho social, uma espécie de loja em que temos lá exposta a roupa e as nossas assistentes sociais, à medida que as famílias se dirigem dizendo que também não conseguem adquirir roupa para os seus filhos, e até para eles próprios. Temos tido algumas dádivas e estamos a criar esse espaço para podermos também proporcionar, não só àqueles idosos e mendigos que utilizam o balneário da Beneficente, que nós também temos lá o balneário e estamos bem, e que mudamos a roupa e que lavamos, mas que ela depois com o tempo começa-se também a deteriorar e há necessidade de que a substituir. Portanto, essas dádivas, quem puder ajudar dando roupa que possam ter em casa e que já não façam uso dela, e toda a ajuda que puderem dar, como já falaram aqui dos jovens, o voluntariado, que é uma das coisas que nós às vezes precisamos em determinadas épocas, que há os jovens que já vamos tendo, principalmente os escoteiros, têm colaborado muito connosco nesse regime de voluntariado, principalmente nas campanhas do Banco Alimentar que nos pede junto dos hipermercados, mas que nós às vezes temos alguma dificuldade de usar os nossos funcionários porque já trabalham muitas horas e às vezes pedir-lhes mais porque também são mães e têm os seus afazeres em casa, e às vezes há essa necessidade de jovens que têm-nos aparecido, e então os escoteiros têm sido, mas se pudesse haver mais gente, julgo que se conseguia fazer melhores campanhas e até angariar-se mais bens alimentares, que nessas campanhas do Banco Alimentar são o jogo que hoje são muito essenciais e fundamentais. Todos. O meu apelo fica mais por aqui, por isso, porque acho que se todos ajudarmos, conseguimos realmente com que as instituições levem de uma forma mais, não tão pesada este barco, este fardo e que está a ser cada vez mais difícil de o aguentar, infelizmente.
Muito bem, e vamos então saber também nas Caxinas quais são as dificuldades, Isabel Santos. As dificuldades também, tal e qual como a Matriz e como Ratos e outra qualquer uma das pessoas que aqui falaram, temos o mesmo problema em relação aos jovens. Gostaríamos neste momento ter realmente o apoio dos jovens a trabalhar connosco, porque a parte informática é realmente hoje um passo muito importante para elaborarmos fichas, elaborarmos mapas, elaborarmos questionários, e que com a ajuda da juventude é muito mais fácil este tipo de colaboração. Quem quiser ajudar, o que é que pode fazer? Ou quem quiser, portanto, eles sabem perfeitamente, todos os que estão lá na zona. Há o grupo de jovens, já algumas vezes foi falado, mas eles, pronto, certamente querem um convite formal e direto a cada um deles. Dirigem-se a qualquer um de nós, ou dirigem-se até ao Sr. Padre Domingos Araújo, que é o responsável também, ele também faz parte da Socio-Caritativa, é o presidente do núcleo. Portanto, ele é o responsável. Eu estou à frente desta área, mas ele é sempre a cabeça. Ele pode ser um motivador para atrair jovens. E ele também tem esse trabalho, e já tem falado várias vezes com eles, e precisamos realmente de muita ajuda monetária, porque cada vez são mais as solicitações para nós ajudarmos a pagar rendas, ajudarmos a pagar a água, ajudarmos a pagar a luz. Um número sem fim de coisas que nos aparecem para nós pagar. Muito bem, Coronel, e na Matriz, as pessoas que queiram ajudar dirigem-se a quem? Como? Olha, eu só preciso de jovens. Só preciso de jovens. Como lhe disse, e se me permitisse só mais um minuto, até para esclarecer os colegas do Vicentino, os colegas também, a partilha, eu recebo também parte monetária da Sagrada Coração de Jesus e das Dores. Portanto, estão dependentes, não sei se de forma eclesiástica à Matriz, portanto recebo. Mas desde maio que eu faço esta abertura e com este programa, eu já distribuí à custa da partilha 3 toneladas de géneros. Eu antigamente recebia 6 toneladas a 7 toneladas quando tinha 220 famílias do Banco Alimentar, que distribuía aquilo, tinha uma captação bastante elevada, e portanto davam para fazer uma distribuição no aniversário de São Vicente de Paulo ou Frederico Osaná, e outra no Natal, reforçado com bacalhau e com letria, às vezes um bolo rei mais pequeno, porque o nosso cabaz tem 13 quilos, tem 10 artigos diferentes. Quando agora, por exemplo, a partilha, não aparece azeite, não aparece óleo, ou até o açúcar, quer dizer, produtos mais caros não dão. Portanto, tenho que os comprar. Portanto, esses cabaz que pesa 13 quilos dá para uma família pequena, que eu classifico ou quantifico de 1 a 3 pessoas. Uma família média portanto, de 4 a 5 dou 2 cabazes, e para cima disso dou 3 cabazes. Portanto, famílias grandes. Portanto, acima tenho uma família única com 7 pessoas. Em relação à quantidade dos 220, na altura, como digo, fiquei com cerca de 60, 70, já consegui baixar até aos 25, 35, mesmo no Natal havia que sempre que ampliar, porque aparecem sempre alguém mais, até estranho ou habitual apoio nosso, a pedir um cabaz, e nós dávamos. Nesta altura eu tenho 95 famílias, tenho cerca de 300 pessoas, mas há 25 que não vieram receber durante o ano. Quando aparecer agora no Natal, têm que justificar as suas necessidades para levarem o cabaz. Pois. Porque eu só vou preparar 72 cabazes. Muito bem. Fica o alerta e a exigência. Agradeço a presença de todos os convidados. Recordo que o programa Praça do Almada é sempre ao sábado e ao domingo ao meio-dia, com a repetição ao sábado às 7 da tarde, em 96.1 na Rádio Onda Viva, e a partir de segunda-feira pode ver no Onda Viva TV o vídeo na íntegra do programa de hoje. Estive à conversa com Coronel Gomes de Almeida, Dr. Rui Quintas, Isabel Santos, Luz Fangueiro, Maria de Lourdes Maia e o Diácono Albino Correia. Despede-se o Otávio Correia, o Miguel Correia e ainda o Vítor Silva. Um abraço, voltamos no próximo sábado. Até lá, se Deus quiser. Praça do Almada. As entrevistas, os comentários, os debates. Praça do Almada. Um programa de informação rigorosa
da Rádio Onda Viva.